Bem-vindos a mais uma história de terror no canal A Fazenda de Café. Em meados de 1950, uma de minhas tias morou em uma fazenda de café no interior do Paraná. Certa vez, uma das minhas primas, que era criança na época, ficou meio amoada, doentinha. Como a cidade era um pouco distante, disseram para minha tia levá-la em uma velhinha chamada Marieta, que era uma excelente bezendeira, descendente de ciganos, e assim ela fez. Quando minha prima recebeu o benzimento, Dona Marieta disse que era mal olhado, que minha tia fizesse um chá de ervas para a menina e retornasse na outra semana. A melhora foi quase instantânea. A menina já saiu da casa da benzendeira bem mais animada. E assim minha tia tornou-se amiga da boa velhinha. Com essa amizade, a benzendeira passou a confiar muito em minha tia, contando suas histórias desde quando mudou-se para a antiga fazenda, e entre esses causos confidenciou diversos episódios sobrenaturais que lá aconteciam. A fazenda era muito antiga no passado. Escravos sofreram muito devido a crueldades do antigo fazendeiro. E por conta disso, o ambiente era meio pesado. Coisas muito macabras aconteciam lá. Entre esses episódios, disse que sempre que a lua cheia brilhava no céu, uma criatura surgia, os cães ficavam loucos, latindo e uivando, e saíam em perseguição desse ser. A noite inteira, durante a fase de lua cheia, ninguém conseguia dormir em paz, pois ouviam grunhidos desse misterioso animal, rolando nas fezes do chiqueiro, dos porcos e também no galinheiro. Certa vez, a benzendeira ficou à espreita em uma dessas noites, e ao avistar a criatura, lembrou-se de que numa história contada pelos antigos, que se fosse oferecido sal à besta, ela voltaria como ser humano pela manhã, cobrando o que lhe foi prometido. E assim ela fez. No dia seguinte, um homem de meia idade, magro e pálido, apareceu em sua porta pedindo sal. Era um sujeito que morava na fazenda vizinha e também trabalhava em lavoura de café. Ela gelou, quase desmaiou, mas cumpriu o trato. A benzedeira comentou que o conhecia de vista, pois em algumas oportunidades ele participou de mutirão para capinar cafezal, prática muito comum naquela época, onde os fazendeiros matavam um novilho e o serviam em um almoço aos participantes convidados de outras fazendas, que ajudavam a roçar mato da plantação. Depois disso, tal homem nunca mais foi visto. Disseram que ele arrumou as malas e se mudou para o Mato Grosso do Sul, na outra margem do Rio Paraná. O Vigia e o Lobisomem. O acontecido ocorreu no ano de 2015, quando trabalhei de vigia noturno para uma empresa que estava construindo casas populares aqui na minha cidade, uma cidade pequena com cerca de 20 mil habitantes no interior de São Paulo, a qual prefiro não citar o nome na época. Eu estava passando por dificuldades financeiras. Então a oportunidade de trabalho veio em uma boa hora.
Um pequeno loteamento com cerca de 100 casas ficava um pouco afastado da cidade. Uma área que começava a ser urbanizada através de um amigo que trabalhava na construção das casas. Fiquei sabendo que precisavam de um vigia noturno, pois estavam roubando ferramentas materiais da obra à noite. O que, o que estava atrasando a construção, causando prejuízos insignificantes para a empresa. Decidi então me candidatar à vaga, já que estava desempregado, desesperado por uma fonte de renda. No dia seguinte, fui até o local conversar com o encarregado para ver se conseguia o emprego. Fui recebido por um senhor de cabelos grisalhos muito simpático da empresa. Me explicou a situação e os detalhes. O salário que pagavam era justo. O horário do trabalho seria das 6 da tarde às 6 da manhã, trabalhando dia sim, dia não. O senhor explicou que o trabalho era tranquilo, mas exigia vigilância constante, devido ao histórico recente de roubos. Ele mencionou que eu seria o segundo vigia que ele contratava naquela semana, pois o outro havia trabalhado apenas 2 dias depois, desapareceu sem dar satisfação nenhuma. Isso me deixou um pouco apreensivo, mas a necessidade falou mais alto. Ele também me informou que havia outro vigia que trabalhava nos dias que eu estivesse de folga, garantindo que a obra estivesse sempre protegida. A empresa estava determinada a resolver o problema de segurança. Para isso, estava investindo não só em pessoal, mas também em equipamentos de vigilância, com câmeras e sensores de movimentos. O senhor de cabelos grisalhos me levou para um tour pelo local, mostrando-me onde estavam armazenados os materiais mais valiosos dos pontos de acesso mais vulneráveis. Fiquei impressionado com a infraestrutura e com a seriedade com que estavam tratando a questão. Apesar das dificuldades iniciais, como solidão e o próprio frio das madrugadas, eu estava confiante de que conseguiria realizar eficiente, o trabalho de maneira eficiente e ajudar a empresa a seguir com a construção das casas populares. Ele disse também que eu seria o segundo vigia que ele contrataria naquela semana, pois o outro trabalhou 2 dias e não voltou mais, e que tinha outro vigia que trabalharia nos meus dias de folga. Bom, tudo acertado, começaria no outro dia. Cheguei no loteamento um pouco mais antes das 18 horas, pois teria que assinar uns documentos e o encarregado ia dar uma volta comigo para explicar melhor como eu faria a ronda. Ele me entregou uma lanterna e um celular, ferramentas essenciais para o trabalho. Andando comigo pelas ruas desertas do loteamento, explicou-se e se eu visse alguém por lá, não era para enfrentá-lo, e sim para me esconder e chamar a polícia imediatamente. A segurança, a segurança era prioridade máxima e enfrentar possíveis ladrões não fazia parte das minhas responsabilidades. Ele também me
Ele também me, ele também me mostrou um pequeno barracão de madeira, onde havia uma geladeira, um fogão e uma mesa. Disse que ali eu poderia fazer minha refeição, aquecer um café e me esconder em caso de chuva ou qualquer situação que envolvesse proteção. O barracão, apesar de simples, era bem equipado para atender às necessidades básicas durante a noite de trabalho. E esse pequeno refúgio se tornaria meu ponto de apoio durante as longas horas da madrugada, enquanto caminhava, ele apontou os pontos mais críticos do loteamento, onde ocorreu a maioria dos furtos. Essas áreas precisavam de uma vigilância mais atenta. O encarregado também me deu algumas dicas sobre os horários dos roubos, eram fluentes e quais eram os possíveis métodos usados pelos ladrões para entrar e sair do loteamento, sem serem vistos. Antes de se despedir, o encarregado reforçou a importância de eu não agir sozinho. Em caso de qualquer situação suspeita, sua segurança vem em primeiro lugar. E ele enfatizou, garantindo que o celular fornecido tinha o contato direto com a polícia local. Depois de esclarecer todas as minhas dúvidas e me dar palavras de encorajamento, ele se despediu de mim, desejando boa sorte, e foi embora, deixando-me com a responsabilidade de proteger o loteamento. Naquela noite, lá estava eu sozinho, andando pelo loteamento. Entre as casas em construção era pequeno, só quatro ruas, mas ao cair da noite pude ver o quanto assustador poderia ficar aquele lugar. O silêncio absoluto e a vastidão das estruturas inacabadas criavam um ambiente assustador. Era uma escuridão total, pois ainda não haviam ligado as luzes nos, nos postes de iluminação das ruas. Somente tinha a luz da lanterna que iluminava de maneira precária o caminho à minha frente. Cada som parecia ter ficado na quietude da noite, desse chacoalhar das folhas até o ruído distante de algum animal noturno. A tensão era palpável nas primeiras horas, mas eu mantinha a calma segundo as instruções e me mantendo vigilante a primeira noite. Passou rápido e não vi nada suspeito por lá, e assim foi nas demais noites, tudo tranquilo. As rondas noturnas se tornaram uma rotina para mim. Caminhava pelos mesmos trechos, verificava os mesmos pontos críticos e ocasionalmente parava no mesmo barracão para tomar um café e me aquecer aos poucos. Fui notando que os roubos pararam, pois sabia que ali agora havia uma vigia e a presença de um guarda noturno, mesmo que apenas uma lanterna, um celular foi o suficiente para persuadir os ladrões. Acabei de me acostumando a me ficar só naquele lugar. Até gostava daquele silêncio. A solidão, que inicialmente parecia assustadora, parecia ser reconfortante.
O silêncio me permitia refletir e organizar meus pensamentos e parecia a tranquilidade que realmente eu encontrava durante o dia. Comecei a reconhecer pequenos movimentos distinguidos de inofensivos e potencialmente perigoso. Era como se eu tivesse desenvolvido um sexto sentido para a segurança do lugar. Mas, infelizmente, aquela tranquilidade estava para acabar. Era uma noite normal. De sexta-feira, o céu estava claro, pois era lua cheia. Eu nem precisava usar muito a minha lanterna. A lua iluminava tudo com a sua luz prateada e eu estava fazendo minhas rondas como de costume, caminhando lentamente entre as casas de construções. Quando ao longe escutei um algazarra de cães, um barulho ensurdecedor de latidos e ganidos ferozes. Parecia uma briga entre si ou com outra animal selvagem. Fiquei parado, escutando melhor, imóvel, o som. Parecia que cada vez mais estava mais perto de mim. Até chegar bem perto de onde eu estava, um calafrio percorreu minha espinha. Quando os latidos ecoaram à minha volta, me escondi rapidamente numa das casas da construção e fiquei observando pela janela para ver se conseguia identificar o motivo daquela barulheira aterrorizante. Os cães estavam enfurecidos, podia sentir a raiva em seus latidos. Mesmo que eu estivesse no caminho, eles certamente poderiam me atacar sem piedade. Foi quando, através da janela da construção, avistei aquela criatura medonha na rua próximo do lugar onde eu estava. Uma espécie de cão enorme, negro como a noite, mas com o corpo esquisito, desproporcional, nem dava para dizer se era realmente um cão ou outro tipo de animal selvagem. Me arrastando lentamente até a frente da casa, onde eu estava escondido, e pude ver ainda melhor as horripilantes feições daquela besta. No brilho intenso da lua cheia, seus olhos eram vermelhos como brasas, pareciam duas labaredas de fogo flamejante. Fiquei completamente paralisado de medo. Onde estava escondido não havia nenhuma porta. Se aquela criatura demoníaca me visse ali, facilmente me pegaria. Pensei comigo mesmo, estou perdido, vai sentir meu cheiro e vai vir me pegar. Foi quando um dos cães ah, que, que eu seguia o atacou. E começou de novo a confusão, subindo a rua, tirando-se contra aquela criatura. E agora o que eu faria? Eu precisava me esconder até o amanhecer e aquele bicho sumiu. Pensei em correr até o barracão e me esconder lá. Era o único lugar que tinha porta, mas da onde eu estava não dava para saber onde a criatura estava. Somente escutava os latidos dos cães. Meu coração batia a mil. As mãos soavam e o medo me paralisava. Eu sabia que não podia ficar ali parado, pois a qualquer momento aquele monstro podia me encontrar. Tomei coragem e fui me escondendo entre as construções, rastejando-me até chegar no barracão.
Nem quis ir lá dentro. Peguei o telefone, pensei em ligar para a polícia ou alguém mais. O que eu ia dizer? Alô, tem um lobisomem atacando a galera aqui na obra. Iam achar que eu estava louco ou bêbado. Preferi ficar quieto e escondido lá no barracão e esperar o amanhecer, chegar e o pessoal para trabalhar. Mas, aquele terror não tinha acabado. Os latidos dos cães continuavam, e de vez em quando ouvia uns granidos curtos que me arrepiavam todo. Fiquei ali encolhido, rezando para que nada me acontecesse. O tempo parecia não passar. Os minutos pareciam uma eternidade. Aquele terror ainda não tinha acabado. Escutei passos pelo lado de fora do barracão. Ouvi também a respiração ofegante da criatura. Ele estava ali do lado de fora, separado de mim por apenas uma parede de madeira. O som dos seus passos pesados fazia o chão tremer levemente. Foi então que o bicho começou a forçar a porta da entrada, rangindo a madeira velha. Sabia que eu estava lá dentro e queriam me pegar. Fiquei parado, imóvel, não tinha para onde ir. Peguei uma das pás que ficava guardada ali. Junto com outras ferramentas, meu coração batia tão forte que fiquei com, com medo de que ele pudesse ouvir. Se não conseguisse me esconder, pelo menos poderia ter uma chance de me defender. Lutar com ele. Acendi a luz no pequeno barracão e eu esperei talvez a luz atrapalhasse o seu atra- e eu pudesse ver melhor. Ao enfrentá-lo, a pequena janela e o portão não aguentou com um estalo tão seco. A porta se abriu e me deixou frente a frente com aquele bicho. Ele me olhava firmemente com aqueles olhares de fogo e não emitia nenhum som, só sua respiração tão ofegante. Nesse momento, um dos cães apareceu e se colocou entre nós. Começou a latir. Senti um alívio temporário, mas sabia que não estávamos a salvo. Finalmente a criatura ameaçou investir contra nós, mesmo com o cão na frente. Lá estava eu, eu para enfrentá-lo. Mas não foi preciso. O outro cão entrou na frente, latindo, e a criatura foi recuando até sumir na escuridão. Os cães foram atrás dele, latindo, e eu fechei a porta rapidamente, encostei a geladeira nela e fiquei até o amanhecer com os primeiros barulhos dos operários chegando para trabalhar. Abri a porta e fui embora, sem contar nada a ninguém. Voltei à tarde para pedir demissão, com o coração batendo descompassado, e minha mente assombrado com a noite anterior. O encarregado ficou curioso, quis saber o motivo da minha decisão abrupta. Como eu poderia explicar o terror que vi como contar que fui perseguido por uma criatura desumana e só escapei graças a dois cães que apareceram do nada. Certamente me chamaria de louco, me olharia com desconfiança ou até riria da minha cara.
Então menti que tinha arrumado um emprego com um salário melhor. Enquanto conversávamos, um rapaz magro e alto entrou no escritório seguido por dois cães, grandes e de aparência feroz. Oh, a visão daqueles cães fez minhas pernas tremerem. O encarregado apontou para o rapaz e disse: Esse é o outro vigia. Vocês ainda não se conheciam, pois trabalham em noites alternadas. Meu corpo ficou gelado e, e medo quando reconheci os cães eram os mesmos que tinham me salvado de ser atacado pela criatura. O rapaz se aproximou, estendendo a mão para mim. Prazer, sou Antônio, disse ele, com uma voz que causou arrepios. Quando apertei sua mão, senti a pele áspera e cheia de calos, como se ele passasse as noites cavando túmulos ou rasgando a terra com as próprias mãos. Naquele momento, uma horrível sensação tomou conta de mim. Antônio era a criatura da noite passada, uma figura que se transformava na escuridão e aqueles cães que agora via ao lado eram seus guardiões, protetores que não vigiavam o local, mas mantinham o sob o controle ou impedido de atacar alguém.